E nós recebemos agora em nossos estúdios o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, Antônio Eustáquio, Tonhão, também do Movimento Verde, um ambientalista aí bastante conhecido em nossa região. Nosso tema, é claro, é crise hídrica em Paracatu. Bom dia, Tonhão, seja bem-vindo. Bom dia, um abraço a todos, um abraço para você. Então, assim, a gente fica muito satisfeito por estar mais uma vez aqui contribuindo com vocês. Tonhão, o paracatuense já começa a sentir a falta de água. Qual a realidade do Ribeirão Santa Isabel? Olha, Lília, na realidade o Ribeirão Santa Isabel há mais de 30 anos que já é uma preocupação para o estado de Minas Gerais. Prova tanto que quando Newton Cardoso era governador, foi criada a área de preservação especial do Santa Isabel, que é uma área que tinha naquela época, capacidade de fornecer água para abastecer a cidade de Paracatu, né? Então a situação hoje é preocupante, né? Não é grave, mas é preocupante, porque o manancial, mesmo com 50% de chuva esse ano, a mais que no ano passado, ele está passando por dificuldade, porque não tem água para abastecer a cidade. A gente pode ver aí as imagens que você mesmo esteve ali conferindo, né? Nessa análise, nessa sua visita ali, que foi feita nesta semana, o que a gente pode adiantar da situação lá nesta semana, por exemplo? Bom, nós acompanhamos desde junho do ano passado, quando foi instalada uma estação telemétrica automatizada, a gente acompanha os dados constantemente ali do Ribeirão, né? Do Ribeirão Santa Isabel. Essa estação ela está a 30 metros mais ou menos por cima da captação aqui de água para abastecer Paracatu. Então a gente tem observado que tem dias que tem pico para baixo, né, muito alto. A gente sente que tem uma retirada de água por cima da captação que abastece a cidade, uma retirada muito grande. Então, em cima disso, o próprio Estado, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, entrou em contato com o Estado e falou: olha, a situação aqui está essa. Aí eles criaram uma portaria, né, que foi publicada hoje, onde foi decretada a área de restrição de uso de recursos hídricos. Então tem vários procedimentos, o pessoal que retira a água daquela região que tem outorga, eles são obrigados a diminuir em 25% a outorga, se não cumprir a retirada de água que está na outorga. Se ele não fizer aquilo, aí ele é fechado a irrigação dele. Só que tem um detalhe, pelo que a gente observou, conversando com os irrigantes, que nós já chamamos os irrigantes para conversa, o comitê, né, reuniu com a Copasa, com os irrigantes, para ver a situação. Eles mesmos falaram que eles já estão retirando a metade da água que eles retiravam. Então eles mesmos já reduziram, porque não tem água nem para o empreendimento dele. Por exemplo, tem produtor lá que tem um pivô para irrigar 100 hectares, está irrigando só 40. Então já era, né, já se esperava isso. Agora, eu entendo que nós temos algumas ações que têm que ser feitas. Primeiro, recuperar a bacia hidrográfica, porque aquilo ali era uma área de preservação especial. Várias ações estão sendo implementadas lá para mudar essa história, inclusive a criação do Parque Estadual. O Parque Estadual de 8.000 hectares foi criado para proteger os mananciais da cabeceira de Santa Isabel. Só que depois que foi criada essa lei na década de 80 pelo governador Newton Cardoso, a área foi totalmente devastada, né? Como foi devastada, era uma área muito sensível. Conclusão: o solo não absorve, o terreno não absorve a água para alimentar o corpo d'água. É o que eu sempre falava em 2017, que eu ia na mídia aqui em Paracatu e falava: gente, chuva não vai resolver, porque chuva não quer dizer água na torneira. Tá aí o que eu falava, e o pessoal falava que a gente era maluco, né? E o que vai garantir essa água na torneira? O que vai garantir a água na torneira é a bacia equilibrada, recuperada, a água infiltrando normalmente, alimentando as nascentes, porque o que alimenta o rio não é a chuva, são as nascentes que estão abastecidas, como se fosse uma esponja, né? Então, essa ação de recuperar lá a área é de fundamental importância. O Santa Isabel está sendo olhado por vários olhos. A própria Emater está fazendo um trabalho bacana lá. O Movimento Verde, junto com a Quinrosa, vai fazer um trabalho de proteção de nascentes lá, já tem cadastrados alguns produtores. O Comitê da Bacia do Rio Paracatu conseguiu um recurso de 1,5 milhão com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que é o recurso da cobrança, para trabalhar a adequação de estradas rurais. 1,5 milhão dá para fazer muita coisa, embora
tenha sido apontado no zoneamento ambiental produtivo que precisamos de 3,5 milhões. Mais 1,5 milhão já quebra o galho e nós estamos buscando mais recursos para isso. Bom, além de recuperar a bacia, só tem duas saídas que eu entendo, às vezes até drástica. Caçar todas as outorgas de água que tem na bacia, para ninguém tirar água, né? Ou então os usuários ter aquela outorga para retirar de água só até meados e final de agosto. Porque é período de seca, já naturalmente reduz. Né, e uma coisa que a comunidade Paracatu, não sei se tem conhecimento, mas o Entre Ribeiros tem uma gestão nessa maneira, de os próprios produtores que gerenciam a água. Hoje eles fazem a safra normalmente, os dias de irrigar, tem água o ano inteiro, o rio tem água, e em 2002 o Entre Ribeiros secou. É o que está acontecendo com a bacia de Santa Isabel. Então a gente está tentando envolver todos os usuários ali para ver se a gente tem água para todo mundo. Uma ação assim, né? Porque tem como ter água para todo mundo, isso aí não tem dúvida, só que tem que ter juízo na cabeça do cidadão. O que a gente tem de novo com essa portaria, então, que foi publicada nesta terça-feira, novidade desta semana, né? É, então, a restrição, a diminuição do uso. Exatamente. O que ela quer dizer? A portaria quer dizer o seguinte, essa estação que foi implantada lá no Santa Isabel em junho, que nós já temos medições dela de lá para cá, todos os dias, várias vezes por dia, isso é online e é acesso público, né? Então está no site da Agência Nacional de Águas. Você pode entrar lá, achar essa estação e monitorar o que está acontecendo. Então essa portaria quer dizer o seguinte, todos os empreendimentos que estão por cima dessa estação... A partir desta semana... a partir de hoje, a partir de agora, já está valendo. Então vai ter fiscalização em cima disso. Então todos os empreendimentos que estejam por cima dessa estação têm que reduzir o uso de água. Se for, por exemplo, um irrigante que usa aí 100 litros por segundo, ele vai ter que baixar para 75 litros por segundo no mínimo. Agora, se continuar baixando o nível como está baixando, porque tem água, agora ainda tem água tranquila para Paracatu. A gente está acompanhando, a gente está vendo, né? Só houve já essa falta, as queixas que a gente tem percebido nos últimos dias, Sonhão? Olha, devido à oferta de água? Eu não sei, sabe? Eu tenho uma preocupação muito grande. Por exemplo, aqui, muitas pessoas chegam na época dessa, começa fake news, que virou moda, né? Então, fake news, o que acontece? O cidadão compra 2 caixas de 1.000 litros a mais para sua casa. Né? Se você coloca 2.000 litros a mais na sua casa. Imagina se todo mundo comprar 2 caixas de 1.000 litros a mais para colocar na sua casa. Aí eu te pergunto, vai ter água para abastecer a cidade inteira? Já atrapalha um pouco, né? Porque nós temos aqui uma média de 25 mil residências, 25 mil residências vezes, né? Aí multiplica por 3, 4 vezes a demanda. E além disso, a gente tem uma preocupação muito grande, porque aqui em Paracatu nós temos vários loteamentos. Se todos esses loteamentos forem construídos, as casas, eu acredito que nós vamos ter outra Paracatu. E aí eu te pergunto, e a água? Como que nós vamos fazer um planejamento desse? Se agora a gente está tendo certa dificuldade. Então, é por isso que a titularidade da questão de saneamento básico é a prefeitura. Entendeu? Qualquer concessionária, Copasa, Sanepar, ou sei lá qual é outra entidade, outra empresa por aí, ela é só empresa que ela tem um contrato com o município para captar, tratar e distribuir. Captar o esgoto, tratar e voltar para o corpo d'água. Mas a titularidade é do município. Então o município, quando aprova loteamento, tem que ter uma articulação com a concessionária de água para ver se tem água suficiente. Né, para ver se tem algum planejamento para aquilo. Né? Qual é a sua recomendação, a sua orientação para a comunidade de um modo geral? Olha, não tem outra alternativa a não ser o uso consciente, a economia de uso de água. Né? O empreendedor já está sentindo isso, principalmente o irrigante. Ele já sabe, vou plantar até tal época, que chegar ali no início de setembro eu não tenho mais água, então tem que fechar tudo. E em casa também deve ser Em isso. casa é a mesma coisa, né? Você tentar aproveitar a máquina a água que você usa para lavar roupa, você usa aquela água para limpar chão, outros serviços em casa, né? Economizar, não tem outra saída. Palavra de ordem é economia. É economia, isso chama-se uso consciente.
né? É a racionalidade, é o uso consciente. Infelizmente, nós não temos o costume. Então a palavra de ordem é economia. Economia, o uso... A gente uso... corre o risco de viver aquele ano crítico que a gente viveu em 2016, 17. 2016, a gente corre o risco em 2019 de repetir aquela história? Olha, eu acho que a única saída é essa palavra que a gente está falando do uso consciente. Se começar agora ainda dá tempo? Dá tempo. Eu acho que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, a base do trabalho dessa gestão atual é água para todos. Várias pessoas já devem ter ouvido falar que o Cerrado é o pai das águas. Verdade. Né? O Cerrado é o pai das águas. Por quê? Porque ele é esponjoso, ele armazena água, alimenta os grandes corpos d'água do Cerrado. Conclusão, o Cerrado foi todo devastado em 75%. E a área que foi devastada é exatamente a área de recarga, porque o rio não produz água. O que produz água é a área de recarga, onde a água bate, filtra e vai para as nascentes alimentando os rios. Porque se você analisar friamente, os rios podem ser de concreto, porque o rio não é quem produz a água, ele é só o canal para a água, né, caminhar. Então eu volto na questão da crise hídrica em Paracatu. Então esse ano ainda, se houver uma economia, pelo que você pôde perceber lá no Ribeirão Santa Isabel, ainda vamos ter água até o final do ano, até passar esse período crítico aí de seca? Eu acho que se a comunidade abraçar a causa e procurar economizar, é tranquilo, dá para passar isso tranquilo. E as obras que a gente tanto aguarda aí, né, implementadas pela Copasa em relação ao reservatório, né, outras obras que foram anunciadas que estão em atraso também, elas vão contribuir quando forem efetivadas? Olha, essas obras, elas vão contribuir. Esses empreendimentos, eles vão acontecer. Estão atrasados por quê? Porque tem a burocracia do Estado. Quando a empresa mostrou que era necessário isso, demorou-se a fazer um decreto. Foi feito um decreto pelo município, um decreto de utilidade pública. Tinha que ter sido um decreto de estado de emergência. O dono da terra entra na justiça, aí depois... Virou uma novela. Mais não sei quantos meses, aí depois a empresa vai licitar a obra, vai licitar o projeto da obra. Aí a empresa que perdeu, entra na justiça porque não concordou, quando dá ganho de causa já são mais 6 meses, 1 ano, e aí quando... vai demorando. O comitê acompanha todo esse processo? O Comitê da Bacia do Paracatu acompanha não só aqui, mas em todos os municípios da Bacia do Rio Paracatu, que são 16 municípios, né? Então, lembrando você aí de casa, olha, a situação do Ribeirão Santa Isabel realmente precisa de atenção, é necessário uma atenção especial nesse período, né? Já tem aí a portaria restringindo o uso de água a partir desta semana, o comitê tem acompanhado ali o Ribeirão, e a palavra de ordem neste momento é economia em Paracatu, para a gente não viver o que nós vivemos aí final 2015, 2016, né? Período bastante crítico de seca. Nós conversamos agora com o Tonhão, ele que é presidente da CBH Paracatu. Muito obrigada, Tonhão, pela presença. Beleza, estamos aí. Agora é só reforçando para a sociedade, né? Infelizmente, os órgãos que deviam falar isso que a gente está falando, não tem dito, né? Então nós estamos como órgão de Estado, que é o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, levando essa informação para a sociedade. Ou a gente toma juízo, ou nós vamos ter prejuízo. Ou nós não vamos tomar água. Ou não vamos tomar água, exatamente. Muito obrigada pela presença.